Bom, meus amigos, vamos iniciar a nossa cobertura dessa quinta-feira de playoffs falando sobre o primeiro jogo da noite, que foi o jogo 5, não, perdão, o jogo 6, desculpa, o jogo 6 da série entre Knicks e Hawks, né? Essa série que tava 3-2 pro Knicão, né? O Knicks vinha de duas grandes vitórias, né, onde dominou a Atlanta, né? Tanto no jogo 4 como no jogo 5, né? O Knicks foi bem superior, especialmente no jogo 5. Knicks foi pro jogo de hoje, fora de casa, né? Com a chance de encerrar, de fechar a série, de fechar a conta. E não só fechou, como humilhou o Atlanta Hawks, né? Vamos falar bem a verdade? O que o Knicks fez hoje foi uma completa humilhação, irmão. Humilhação. 140-89 foi o placar do jogo, bicho. Na casa dos caras. Tá ligado? Meu irmão, que coisa absurda foi o Knicks hoje, cara. O Knicks foi pro intervalo, galera. O Knicks foi pro intervalo vencendo por 47 pontos. Foi a maior vantagem da história dos playoffs indo pro intervalo. A maior vantagem de um time indo pro intervalo num jogo de playoff na história da liga. O Knicks marcou 83 pontos no primeiro tempo. Tomou 36. Cara, assim, surreal. Realmente surreal o que o Knicks fez nessa noite. E tá garantido, né? Garantiu a ida pro segundo round. Tá esperando agora pra ver quem que vai ser o adversário, se vai ser o Sixers, se vai ser o Celtics. Inclusive, daqui a pouco eu já solto a análise do jogo 6 entre Sixers e Celtics, que terminou com vitória do Sixers. Os dois decidem a vaga no sábado, no jogo 7. E enquanto isso, o Knicks vai estar esperando, né? E vai estar esperando com a moral lá em cima. Porque fechar a série do jeito que o Knicks fechou, fazendo o que fez hoje e já tendo feito o que fez nos dois jogos anteriores, é pra dar uma moral absurda, cara. Porque, assim, fantástico, cara. Realmente fantástico o Knicks fez. O Knicks que começou a série mal, né? Começou tomando 2-1, tendo problemas ali de encaixe na série. A marcação não estava tão bem encaixada, né? Ofensivamente as coisas não estavam fluindo tão bem também. A partir do jogo 4, o Knicks tomou completamente conta da série, né? O Mike Brown fez ótimos ajustes, tanto na defesa como no ataque, né? Defensivamente, mudando a marcação em cima do CJ McCollum, colocando ali o Josh Hart para ficar mais em cima dele. E, inclusive, o McCollum foi completamente anulado nesses últimos 3 jogos. Não conseguiu jogar, né? E, ofensivamente, a principal mudança foi começar a jogar em função do Towns, né? O Towns que, você deve se lembrar, na minha prévia eu falei, o Towns tem tudo para ser o X-Factor dessa série. O Hawks não tem ninguém para marcar o Towns. Se o Towns for bem utilizado e performar bem, dificilmente o Knicks vai perder. Eu falei sobre isso. Nos 3 primeiros jogos, o Towns não foi tão bem, mas a partir do 4º jogo, o Towns destruiu, né? O ataque do Knicks começou a orbitar ao redor do Towns, ele começou a ser o principal tomador de decisão, tudo começou a girar em torno dele, e tudo começou a fluir, né? O Giannunobi começou a ter mais espaço para atacar, né, em cuts fora da bola, inclusive grande série do OG, né, hoje mesmo. Meteu 29 pontos para fechar a série, ele que na minha opinião foi o jogador mais consistente do Knicks na série, não foi o melhor jogador do Knicks na série. Para mim o melhor jogador do Knicks na série foi o Towns. Foi o mais importante. Mas o OG foi o mais sólido, né? O OG não teve nenhum jogo ruim. Todos os jogos do OG foram muito bons, né? E hoje, né, ele tinha a motivação extra da Anne Hathaway, né? Simplesmente Anne Hathaway, uma das mulheres mais lindas desse mundo, né? Eu que tenho a Anne Hathaway como uma das minhas musas, fica aí a curiosidade. Ela é uma das minhas musas. Ela falou sobre o OG no Jimmy Fallon, né? Falou que, pô,
gostou muito de ver ele jogando e tal. Aí o homem não tem jeito, né, irmão? Quando a Anne Hathaway te elogia, irmão, não tem como você não jogar bem. Sua moral vai lá pra cima, porra. Entendeu? Aí o OG foi lá, destruiu hoje, assim como ele destruiu nos outros jogos também. Muito por conta da presença do Towns, da gravidade do Towns, da forma como o Towns atraía a marcação do Hawks. Outro que se beneficiou muito disso foi o próprio Jalen Brunson, né? O próprio Jalen Brunson se beneficiando disso. E aí, irmão, tudo começou a fluir. A partir do jogo 4, o Knicks tomou conta, os ajustes deram certo, o Quinn Snyder até tentou responder, né, cara? Tentou ali botar um Dyson Daniels pra marcar o Towns, mudando ali os matchups do Okongwu e tal. Né, o Okongwu que fez uma série muito ruim, foi completamente engolido na série. Mas não deu certo. Né? Os ajustes do Quinn Snyder não deu certo, enquanto os do Mike Brown funcionaram super bem. O banco do Knicks também fez muita diferença na série. Outro ponto que eu já havia alertado ali na prévia. E hoje foi só a cereja em cima do bolo, né? Uma puta cereja, né? Um 140-89 no jogo decisivo é uma puta de uma cereja em cima do bolo, né? E a classificação do Knicks é mais do que justa, e a eliminação do Hawks também é justa, né? Um time que fez uma grande temporada, uma temporada, né, complicada, né? Teve a troca ali do Trae Young, o time mudando de rota, deixando a franquia nas mãos agora do Jalen Johnson, tirando das mãos do Trae Young. É um tipo de mudança que sempre costuma gerar alguns colaterais. Só que mesmo assim, mesmo com a mudança desse tamanho, o Hawks conseguiu ir pro playoff com vaga direta, né, 46 vitórias na temporada. Fez 3 primeiros jogos muito bons contra o Knicks, né? Mas a partir do quarto jogo, realmente as limitações do Hawks foram expostas e as virtudes do Knicks foram, né, exaltadas, né? Então, acho que no final do dia, cara, óbvio, é duro falar de saldo positivo com o time sendo humilhado do jeito que foi no jogo de hoje, né? Hoje foi realmente uma humilhação em casa. Então é difícil falar que o saldo é positivo. Mas, ignorando a humilhação de hoje e tentando olhar de uma forma mais macro pro que foi a temporada do Hawks, acho que o saldo é positivo, cara. Tem notícias boas, né? O Jalen Johnson, apesar da série abaixo que ele fez, ele mostrou totais condições de se tornar o franchise player desse time. Tem que melhorar muita coisa, tem que expandir um pouquinho mais o seu arsenal ofensivo, mas ele mostrou potencial para ser o líder desse novo Hawks. Alexander Walker foi a melhor notícia que o Hawks teve na temporada. Disparada a melhor notícia. CJ McCollum teve ótimos momentos na temporada, né? Os 3 primeiros jogos dele nessa série foram excelentes, só que a partir do jogo 4 ele sumiu da série. Tem que ver o que o Hawks vai fazer com ele, se vai renovar, se vai deixar ele embora. Tem que ver essas questões. Fica muito claro, né, que o Hawks precisa adicionar arremessadores, precisa adicionar mais bolas de 3, tem que adicionar mais tamanho também. Né, foram 2 coisas que faltaram bastante para esse time. Kuminga, eu acho que foi uma notícia boa. Kuminga teve bons momentos com a camisa do Hawks. Teve bons momentos nos 3 primeiros jogos também. Então, ficam lições, né? Ficam pontos de melhoria, mas também ficam pontos de elogios, pontos de manutenção, né? O Hawks tem uma base. O Hawks conseguiu construir uma base. Agora, vai reforçar a base, aparar algumas arestas, adicionar um pouco mais de profundidade nesse elenco, que eu acredito que esse Hawks tem tudo para a temporada que vem vir mais forte e, quem sabe, plantear, né, um segundo round ou até, quem sabe, entrar na briga por final de conferência. Não é impossível. É um elenco talentoso, promissor, que acabou sofrendo um baque gigante que foi, né, tomar o vareio que tomou hoje e ser eliminado em casa, né? Ser eliminado em casa é foda, ainda mais dessa forma. Enfim, pro Knicks é comemorar, descansar, né? Estudar bastante Celtics e Sixers, que vão jogar sábado, né, o jogo 7. Acho que o Knicks tem totais condições de bater de frente com qualquer um dos dois. Ainda mais, né, com a moral que esse time vai ganhar agora, né? Um cara muito importante que
que ganhou moral hoje foi o Mikal Bridges, né? O Mikal que vinha fazendo uma série muito ruim, né? No jogo 3 foram 0 pontos, no jogo 4, 8, no jogo 5, 7, né? Então, assim, uma série fraca. Saiu a informação, né, de que depois do jogo 3, o Mikal Bridges entrou no vestiário do Knicks chorando, né? Então, ele vinha fazendo uma série difícil. Hoje ele foi a forra, né? 24 pontos, 10 de 12 nos arremessos. Então, para além de tudo, uma ótima notícia pro Knicks é ter o Mikal Bridges terminando a série em alta, né? É um cara importante, two-wayzaço aí que o Knicks tem. Importante ter esse cara saudável ainda mais, né? Pensando no matchup aí contra os Sixers e contra o Celtics, né? Dois times que tem, né? De um lado um Paul George, um Edicombe, e do outro um Tatum e Brown. Então o Mikal ele vai ser muito importante nessa série, independente de quem seja o adversário. Então ter ele com moral é importante, assim como ter o Towns com moral vai ser muito importante, assim como ter o OG, né, vivendo esse momento maravilhoso é importante. O próprio Brunson também. Então, grande fase do Nicão, hein? Grande fase do Nicão, grande classificação, merecida. E agora, vamos ver quem vai encarar o Knicks, quem vai encarar o Madison Square Garden no segundo round do leste. Pessoal, é isso. Nicão classificado, Hawks diz adeus. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, que é muito importante. E é isso. Obrigado a todos pela audiência. Nos vemos mais tarde, né? Daqui a pouco sai o vídeo de Sixers e Celtics. Mais tarde sai o vídeo de Wolves e Denver, que estão jogando agora. Tá no terceiro quarto. Minnesota vai ganhando por 2 pontos. Será que o Denvão vai buscar virada ou teremos eliminação hoje do Jokic? Vamos ver. Mais tarde eu venho para falar sobre esse jogo. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau!